O diabo, ele quer roubar a sua salvação. Não é possível que você, uma pessoa cristã, não tenha percebido que nós estamos, de fato, vivendo os últimos dias. Toda a palavra de Deus, tudo que o Senhor Jesus falou que aconteceria nos finais dos tempos, nós estamos vendo. Tem aí a pandemia, tem aí a nuvem de gafanhoto, tem terremoto, tem o cardápio inteiro. E agora, nesse finalzinho, nós temos os escândalos. O diabo, ele quer roubar a sua salvação. Mas como? Como que ele quer roubar? Te confundindo. Ele quer dividir o reino de Deus. O diabo sabe que a divisão causa o quê? Destruição. Jesus disse o quê? Todo reino dividido será destruído. E como que o diabo tenta destruir? Ouça o que a Bíblia fala no livro de Judas. No livro de Judas, diz assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, a Bíblia afirma que o diabo tentou pegar o corpo de Moisés. Moisés havia morrido, né? Foi sepultado e o diabo tentou usar o corpo de Moisés. E o arcanjo Miguel não permitiu. Houve uma disputa, houve uma briga. O arcanjo Miguel não permitiu que o diabo tomasse posse do corpo de Moisés. Então, como que o diabo ele causa divisão? Ele tentou usar o corpo de Moisés. Moisés morreu, mas o corpo estava lá. Ele já havia morrido, mas o corpo estava lá. O diabo fez o quê? Eu vou tentar usar o corpo dele. Eu quero o corpo dele. Por quê? Porque ele é uma autoridade. Ele era uma autoridade. Sim ou não? Ele era uma autoridade. Se eu usar o corpo dele, se eu falar para o povo fazer isso, o povo vai fazer, porque eles vão ver Moisés. Então, voltando à divisão. Como que o diabo quer que você perca a sua salvação? Causando divisão, causando confusão. Ele quer usar aquelas pessoas que antigamente eram autoridades na igreja e que perderam totalmente o respeito devido aos seus pecados. Eram autoridades na igreja e escolheram a pecar, preferiram o pecado do que a graça, preferiram o diabo do que a Jesus. Eles deliberadamente pecaram. Qual pecado? Não convém, seja adultério, seja roubo, seja o que for, mas eles caíram por causa do pecado. Então, eles caíram, perderam a sua autoridade. Mas hoje, o diabo tenta usar eles, assim como tentou usar o corpo de Moisés, para confundir, para dividir o reino de Deus. E as pessoas mais incautas, as pessoas que não têm cautela, as pessoas mais ingênuas, elas acabam dando ouvido àquela antiga autoridade. Eu gosto desse pastor, eu gosto dessa pessoa, porque essa pessoa um dia orou por mim. Só que as pessoas não têm consciência de que ele orou por você, mas um dia ele caiu no pecado. E ele não é mais autoridade. Então você já entendeu que todo reino dividido contra si mesmo será destruído. O diabo trabalha para dividir. Qual é a estratégia dele? Ele tenta usar escândalos. Ele tenta usar aquelas pessoas que eram autoridade, assim como Moisés o era. Ele tenta usar essas pessoas para confundir, para dividir. Aí você pode falar, preste bem atenção nesse vídeo, por favor. Aí você pode falar assim, mas qualquer um está sujeito a pecar e também a se arrepender. Afinal, o único que é perfeito é o Senhor Jesus. Eu concordo que sim, o Senhor Jesus é o único perfeito. E todos nós somos pecadores. Todos nós, sem erro. Porém, agora eu quero que você use a sua inteligência. Porque eu vou te fazer uma pergunta. A pergunta é a seguinte:
Poderia o Senhor Jesus salvar Judas Iscariotes? Você acha que Jesus poderia salvá-lo? E se a sua resposta é sim, poderia, tudo é possível a Deus. E aí eu te pergunto, se ele poderia, então por que ele não fez? A verdade é, e eu tô apelando para a sua inteligência, eu não quero que você acredite em mim, eu quero que você use o seu intelecto e tire as suas próprias conclusões. A verdade é que Judas, ele teve a mesma oportunidade dos outros 11 discípulos. E ele escolheu deliberadamente, ele mesmo se condenou ao inferno. Deus nos criou com livre arbítrio. Então Judas estava entre os 11. Judas viu todos os milagres. Judas viu a ressurreição de Lázaro. Judas viu tudo. Ele viu o cego receber visão, o paralítico, o mudo. E ele começou a se interessar, a se inclinar para a oferta. Ele começou a, com os olhos físicos, olhar a quantidade de oferta. E como ele era responsável para comprar os mantimentos, para administrar a oferta, ele começou a ficar ganancioso. Ele começou a falar assim, se eu pegar esse dinheiro para mim, hein? A ponto de acontecer o que eu vou ler para vocês aí agora. Diz assim, ó, mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Então, foi quando aquela mulher deu uma oferta, um perfume, derramou um perfume caríssimo, válido, uma fortuna, 300 denários, era como se fosse 300 dias de trabalho. Quanto você ganha por dia? Não sei, mas você pensa, um ano do seu trabalho, não é questão de 100 reais ou 200 reais, aquele negócio, aquele perfume talvez valeria 30, 40, 50 mil reais. E diz assim, mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários? Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Então, Judas começou a roubar a oferta. O Senhor Jesus sabia disso. Tinha consciência que Judas não estava bem. O Senhor Jesus alertou todos eles, ai dos escândalos. O Senhor Jesus falou, olha, o Filho do Homem vai como foi premeditado, como foi profetizado. Mas ai daquele que o trair. Seria melhor ele sofrer um aborto, seria melhor ele não ter nascido. Quer dizer, Jesus alertou, Jesus avisou, mas Judas, presta atenção, insistiu no erro. Ele insistiu, conscientemente insistiu. Então, nós sabemos o fim de Judas. Aí você fala assim, por que você está falando de Judas? Porque eu quero fazer uma comparação para você de Judas, de um lado, e do outro lado, o filho pródigo. O filho pródigo tem, eu já falei um pouquinho de Judas. Qual a história do filho pródigo? Você conhece. Então, o filho pródigo, ele chegou uma hora de tanto sofrimento que ele chegou a cair em si. Deixa eu achar aqui, ó. Vamos colocar aí. Diz assim, e caindo em si, estamos falando do filho pródigo, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Então,
olha a diferença, o filho pródigo também errou. O filho pródigo também foi ambicioso, também foi ingrato. Pegou os seus bens, foi gastar em jogos, em bebida, com mulheres, mas no seu sofrimento ele caiu em si. Quer dizer, a ficha caiu, ele reconheceu o seu erro, ele se arrependeu. Judas não se arrependeu. Judas teve remorso. O filho pródigo teve arrependimento. Então, quando ele se arrependeu, ele decidiu fazer o quê? Eu vou me humilhar. Eu vou me humilhar. Eu vou voltar para o meu pai e eu vou declarar para o meu pai que eu não sou mais digno de ser chamado de seu filho por causa dos meus erros. Eu não sou, mas se for possível, pela misericórdia, me trata como um dos teus servos. Então, veja o arrependimento sincero. Ele diz, eu não sou mais digno, não sou mais merecedor. Por que eu estou falando tudo isso? Porque uma pessoa que era uma autoridade da igreja, se de fato ela se arrependesse dos seus gravíssimos pecados, essa pessoa teria essa mesma conduta. Eu não sou mais digno, eu não sou mais merecedor da confiança das minhas ovelhas, das minhas não, porque as ovelhas são de Jesus. Mas Jesus me confiou, e confiou muito para esse cidadão, a cuidar das ovelhas. E esse cidadão, como Judas, conscientemente, sabendo do que estava fazendo, decidiu fazer errado. Optou pelo pecado, virou as costas para Deus. Então agora, se essa pessoa se julga, eu estou arrependido, eu confessei meu pecado, eu larguei o meu pecado, então você tem que fazer o mesmo caminho do filho pródigo, eu não sou digno. E não começar a causar divisão, começar a jogar, sabe? Você começar a jogar, olha isso aqui, olha eu vi aquilo ali, causar divisão, quer dizer, é o próprio diabo querendo usar o corpo de Moisés para causar divisão entre os israelitas. Será que vocês estão me entendendo aonde eu estou chegando? Um comportamento era de Judas, que não teve condição de ser salvo, porque senão o Senhor Jesus o faria. Jesus o avisou, Jesus o alertou, Jesus chegou a dar a Santa Ceia para ele, mas ele escolheu, eu quero a coisa errada, eu quero as 30 moedas, eu quero a ambição, eu quero o pecado. Já o filho pródigo, houve um arrependimento. Então esse cidadão, já vou terminar, mas eu tenho que desabafar, pô. Esse cidadão, ele se orgulha de ter devolvido alguma coisa para a igreja da qual nem era dele. Quer dizer, essa caneta aqui não é minha, mas eu me orgulho, olha, estou devolvendo a caneta, mas nunca foi minha. Quer dizer, eu não estou entendendo. Você está devolvendo uma coisa que nunca foi sua. Ah, mas olha, eu saí com isso aqui, mas eu devolvi isso aqui. Mas nunca foi sua. Você não fez nada mais do que além da sua obrigação. Ah, isso prova o meu caráter. Mas como é que o seu caráter vai ser provado se você teve coragem, a ousadia de fazer o que você fez? Então nós chegamos à seguinte conclusão. Qual é o comportamento de uma pessoa arrependida, verdadeiramente? Uma pessoa arrependida, ela reconhece os seus pecados e ela fala igual ao filho pródigo, eu não sou digno, eu não sou merecedor. Ah, então eu vou viver sendo humilhado? Você escolheu isso. Foi uma escolha. E interessante que essa pessoa, ela escolhe o momento de crer em Deus e de não crer em Deus. Porque assim, diz essa pessoa que quando confessou os seus pecados, o líder falou uma palavra de morte. Falava, você vai morrer.
E aí essa pessoa fala, mas essa palavra é de Cristo? Cristo veio para dar vida e você fala que eu vou morrer? Essa palavra não é de Deus. Quer dizer, agora é conveniente você saber o que diz a palavra de Deus, mas quando saía de madrugada fazer coisa errada, naquela hora Cristo não estava falando com você, né? Naquela hora você não lembrava nenhum versículo bíblico. Quer dizer, lhe convém, quando é repreendido pela autoridade, de vez ter o comportamento do filho pródigo, eu pequei, meu pecado é grave, eu causei escândalo, eu não sou merecedor. Quer dizer, esse é o comportamento. Não, comportamento é essa palavra é de morte, Jesus veio para trazer vida. Quer dizer, você escolhe o momento que lhe agrada. Sagaz, malicioso, escorregadio. Então, pessoal, esse vídeo é um alerta. Tome cuidado com a sua salvação. Eu não estou falando de igreja, não estou falando de posição. Eu estou falando que o diabo, nesses últimos tempos, assim como a Escritura está se cumprindo com todas as coisas que Jesus falou que ia acontecer, já aconteceram. Então, Jesus ele está com a mão na maçaneta. Ele está prestes a vir. E o diabo está trabalhando para roubar a sua salvação. Então, fixe os seus olhos no Senhor Jesus. Só nele. E não deixe ninguém fazer você perder a sua salvação. Agora, antes de terminar, eu te digo isso. No livro de Malaquias, não fala só sobre dízimo. Fala sobre fidelidade para com a esposa. Diz lá, Deus disse, eu odeio o divórcio. Você sabe que um dos modos de você medir a sua comunhão com Deus é o seu relacionamento para com a sua esposa. Se eu não consigo ser fiel com a minha esposa, como eu posso ser fiel com Deus? E isso tudo está interligado. Leia o livro de Malaquias, capítulo 2. Deus, ele fala, você não conseguiu ser fiel com a mulher da tua mocidade. Então, se você não é fiel com ela, como que você pode falar que você é fiel comigo? Então não adianta vir com outras palavras, palavras amanteigadas, palavras maliciosas, sagaz, porque a serpente era sagaz e a Eva caiu na sua... Se o seu exemplo demonstra um mau caráter.